Amados irmãos, olha eu aqui novamente para falar com vocês a respeito da evangelização praticada pela congregação cristã. Vocês já viram como funciona? Eles chegam de mansinho, com a desculpa de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo para aquelas pessoas que são de alguma denominação. Eles não estão interessados se a pessoa conhece ou não conhece Jesus Cristo, mas eles querem apresentar a congregação cristã. E para isso, para vender a sua marca, eles começam então a contar as grandiosas obras e prodígios que eles já alcançaram na sua vida, como se todas as obras operadas na vida de um irmão fosse a dívida dele com a instituição que ele pertence, como se não fosse a ligação nossa com o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. As obras, que fiquem claro, todas as obras e maravilhas que são operadas na nossa vida diz respeito da nossa relação individual com Deus através de Jesus Cristo, com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Não tem a ver com nenhuma placa de igreja. Só que eles vão te contar muitas obras, muitas maravilhas e milagres, e vão falar que só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus da congregação cristã, que é o Senhor Jesus da congregação cristã. Só que eles não vão falar muito de Jesus Cristo. Eles usam Jesus Cristo apenas um meio para propagar o Deus da igreja que eles pertencem. E vão fazer de tudo para te levar para a igreja, porque eles sabem que a pregação da palavra é uma pregação profética. E por certo, alguma profecia vai acabar enfeitiçando aquela pessoa. Então eles não estão preocupados em saber se você crê em Jesus Cristo. Eles não estão preocupados e confortáveis em saber que você está firme em Jesus Cristo, que você entendeu o Evangelho, que você conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo, então você quer servir a Cristo. Não. Eles querem criar em você, através dos testemunhos milagrosos que eles contam, uma maneira de te encantar, de fazer você querer viver as mesmas experiências e também querer saber o que acontece com a sua vida. Se alguém pode te dar uma resposta para os seus problemas, para os seus anseios, para aquilo que você mais deseja. Ele vai falar o seu segredo íntimo e vai te dar uma solução para ele. Eles fazem de tudo para você ter contato com essa pregação, porque eles sabem que de alguma forma, em alguma hora, algum momento, alguma pregação vai falar com você. Então eles sempre vão pregar milagres e vão te levar para a igreja. E aí que está o perigo, né? Porque você, um momento vai, e alguma daquelas pregações vão falar realmente com a sua necessidade carnal. E aí você, sem conhecer Jesus Cristo, sem ter uma conversão genuína, acaba entregando a sua alma para aquela denominação que está propagando um falso evangelho. Na série que eu fiz para vocês, eu listei alguns dos principais pontos do evangelho falso praticado pela congregação cristã. E tem inúmeros. Quem tiver alguma dúvida, assista a série de vídeos que eu fiz. Eu vou deixar um card aqui, vocês vão clicar e vocês vão ter acesso à playlist para que vocês então vejam quais são as aberrações contra as Sagradas Escrituras que a congregação cristã pratica. E a forma de evangelizar vocês será uma forma que vai levar vocês direto para a condenação. Embora vocês vão sim viver grandes experiências de milagres e maravilhas, só que eles esquecem de falar para vocês que isso não tem a ver com o seu relacionamento com a igreja, não é por causa da igreja, mas é sim por causa do seu relacionamento com Deus e Jesus Cristo. E aí eles se posicionam entre você e Jesus Cristo e Deus. Na verdade, Jesus Cristo acaba assumindo, é entre você e Deus, para que você fale com Deus. Só o Deus da congregação, o Deus pertence a eles. É um Deus próprio. Não é um Deus criador de todas as coisas. É o Deus que pertence àquela denominação. É um Deus
criado por eles. E aí você acaba ficando refém. Mas eu vou ler alguns tópicos, para quem não assistiu toda a série, tem oportunidade, do falso ensino que é praticado lá dentro. Para ser salvo, para a sua alma ser salva, eles vão ignorar se você batizou na Assembleia, na Presbiteriana ou alguma outra igreja, mesmo que seja um batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles ignoram totalmente. Para que você seja salvo, de acordo com a doutrina falsa da congregação cristã, você tem que se batizar na congregação cristã. Eles falam que o batismo é só para que você tenha comunhão com a igreja. Mas se você não se batizar lá, além da sua alma não estar salva, você não tem nenhuma liberdade lá dentro. Mesmo que você congregue 10, 15 anos, você nunca terá os mesmos direitos que um membro que se batizou lá. Então você acaba, não é obrigado, mas se você não batizar, você não tem direito nenhum, né? Então você acaba sendo convencido a se batizar novamente. Tem que batizar. Só é salvo na congregação quem batizar na congregação e obedecer todos os ensinamentos e doutrinas que eles aplicam. Os ensinamentos que eles aplicam, segundo eles, revelação de Deus. Então, se você não praticar aquelas obras, se você não obedecer os ensinamentos dele, o batismo também não vale nada. Você não vai ser salvo. Jesus Cristo já não existe mais. Então, é o batismo da congregação cristã e os ensinos e a doutrina da congregação cristã que vai fazer você ser salvo, segundo o evangelho praticado pela congregação cristã. E eles vão falar que a obra de Deus é a congregação cristã, é a revelação que Deus deu para o irmão Luiz Franciscon, restaurar um evangelho perdido. E então eles vão falar para você, a partir desse momento, a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, passa a ser a congregação cristã. Assim como a obra de Deus também passa a ser a congregação cristã. E o segundo mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é amar o próximo como a ti mesmo, eles vão falar para você, não tem dízimo, a coleta é voluntária. Então você tem que aplicar uma doação voluntária para um fundo chamado Obra da Piedade, que aí eles vão destinar esse dinheiro para os necessitados. Só que eles não contam que não são todas as pessoas necessitadas que são beneficiadas, porque eles aplicam um filtro. É, isso mesmo. Eles vão examinar se aquelas pessoas estão congregando certinho, se tomaram Santa Ceia, se estão andando de acordo com a doutrina que eles criaram, os ensinamentos. Você está usando calça, saia, está fazendo barba. E aí, se preencher todos os requisitos, porque se tiver alguém na família que não está cumprindo os ensinamentos dele, enfraqueceu na igreja, na doutrina da igreja, essa pessoa não tem direito de receber. Já fica muito claro. Os que preenchem os pré-requisitos, aí eles dizem que vão apresentar nas mãos de Deus, para ver se Deus confirma que aquela pessoa pode receber aquele recurso. Mas, na verdade, este vou confirmar com Deus é um filtro que a igreja coloca para não atender todos os necessitados. Eles não têm interesse de atender todo mundo. O interesse deles é que esse dinheiro que você doa para a obra da piedade, ele sobre. O dinheiro tem que sobrar, não pode ser aplicado todo na obra da piedade, para que esse dinheiro possa ser aplicado nas construções e reformas da igreja. Isso eles não contam. Então, o único motivo deles filtrarem e falarem que, Senhor, confirma atender essa necessidade, e aí, mesmo vendo o irmão passando fome, se aquela oração eles não sentirem pulsar no coração uma voz de Deus, pode atender, crianças passarão necessidade. E eles são proibidos de atender até com o próprio recurso. Então, às vezes, as pessoas, aquelas irmãs, fazem a visita na casa, vê a criança passando fome e vai embora, fica com depressão, com ansiedade, com pânico, porque ela não pode atender nem com o dinheiro dela, se Deus não confirmar. Embora, nas Sagradas Escrituras esteja falando muito claro, que nós devemos
obrigatoriamente, ao saber de um irmão necessitado, se nós tivermos condições, obrigatório não, voluntariamente nós devemos atender, mesmo que não seja doméstico da fé, mesmo que não seja da mesma denominação, enfim, que seja uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, não importa. As Sagradas Escrituras diz que nós devemos, vendo o necessitado, atender, mas não é o que a congregação cristã faz, tá? Eles não avisam isso para você. E embora eles falem que a coleta é voluntária, e de fato é voluntária, não tem um valor mínimo, mas todo culto é uma pressão psicológica tão grande que você, quando você não doa, é como se Deus estivesse olhando dentro da sua carteira e você sai de lá arrastado, mal, coração doído, porque o único dinheiro que você tem para pagar o gás, se você não doar, você não confia em Deus. É voluntário, mas é uma pressão psicológica. Então, muitos pobrezinhos não têm nem o que comer e dá tudo que tem, porque eles usam passagens nas Sagradas Escrituras para fazer as pessoas, induzirem ela a dar esse dinheiro. Só que esquecem de dizer que se esse coitado que deu tudo que ele tinha não for confirmado por Deus, ele não receberá uma ajuda da mesma igreja que ele deu o dinheiro. E aí nós vemos a Bíblia, isso aqui é só um livro, tá? Cuidado! Isso aqui não é bom para você ler, não. É só quem tem a guia do Espírito Santo. Então, palavra de Deus na congregação cristã é só o que é pregado lá. Aquelas revelações que falam da vida dos outros. Isso aqui é só um livro e tem palavra até do diabo aqui. Cuidado, não fica lendo esse negócio muito, não. Enfim, esses são alguns pontos. Não vou à exaustão porque já fiz uma série falando a respeito disso. Eu vou deixar para vocês, no final desse vídeo aqui, um outro vídeo que mostra exatamente um evangelho verdadeiro sendo anunciado e vivido por uma pessoa. E eu quero fazer a seguinte leitura deste texto para você. O evangelho, ele não é pregado como se existisse um Deus que vai resolver os seus problemas cotidianos, vai mudar sua vida, trazer a sua felicidade. O evangelho, ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele transforma o seu ser. É uma mudança de dentro para fora. Não é para você trocar de roupa, usos e costumes. Não é nada disso. Ele mostra para nós a nossa nudez e os nossos pecados. E dá a nós uma oportunidade de arrependermos. Arrependermos dos nossos pecados. Crermos no nosso Jesus Cristo. Para então obtermos a salvação das nossas almas. É isso que salva. O evangelho, ele é para salvar a sua alma e dar um sentido para viver. Vivermos para servir a Cristo, Deus, e aos nossos irmãos, porque o nosso Senhor Jesus ensinou nós a dar a vida pelos nossos irmãos, perdoando-os, orando por eles, praticando a caridade. O evangelho nada tem a ver com milagres, curas e libertações. Essas maravilhas são consequências para uma alma salva. E não o ponto central do evangelho. Cristo é o ponto central do evangelho, pois Cristo deu a sua vida para salvar as nossas almas e não a nossa carne. Jesus não morreu para que eu pudesse estar livre das provas, das tribulações, angústias e aflições, e sim para nos dar a vida eterna e a certeza que pelo seu nome, pelo seu evangelho, nós padeceríamos provas, angústias, tribulações e aflições. Para nós, meus amados irmãos, a nossa felicidade está em Cristo Jesus, em saber que somos salvos e esperar para reinar com Ele na eternidade. Em Cristo, para mim, pelo meu entendimento do Deus que eu sirvo, nele não há evolução. Em Cristo não há evolução, não pode haver evolução em Cristo porque Ele é o primeiro e o último. Ele é onisciente. Antes que qualquer coisa existisse, Ele já era. O senhor sabe pregar também? Oi? O senhor sabe pregar? Eu estou pregando, não está ouvindo não? Eu não. Mas não tem que entender, tem que crer.
Se em teu coração crer e com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, serás salvo, porque pela graça de Deus somos salvos mediante a fé. Não vem de nós, é um dom de Deus e nem de obras, para que ninguém se glorie perante Ele. Deus não atenta para a aparência do homem, mas o coração. E se não tivermos o coração como de uma criança, não entraremos no reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo disse assim: eu a ninguém julgo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que me confessar diante do homem, eu confessarei diante do Pai. O que me negar diante do homem, eu negarei diante do Pai. Quando for orar, não faça como os fariseus e os escribas, que oram em pé na praça, na rua e na sinagoga para ser visto pelo homem. Digo que já receberam o seu galardão. Mas você entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora o Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai que está no céu sabe de todas as nossas necessidades. Não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas acumuleis tesouro no céu, onde nenhum ladrão rouba nem a traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Cristo não é religião. É o próprio Deus que veio nos ensinar a viver e demonstrou tudo isso, praticando o amor. O amor, ele engloba todos os mandamentos. Paulo escreveu assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo, de sorte que a prática do amor é o cumprimento de toda a lei. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amarás o Senhor, seu Deus, de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, ao teu próximo como a ti mesmo, e aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei-vos primeiro. Amai o teu inimigo, orai pelo que vos persegue, e abençoai o que vos amaldiçoa. Fazendo isso, se tornareis filhos do Deus Altíssimo. Foi isso que Cristo disse. Como vocês puderam ver e apreciar, o verdadeiro evangelho nada tem a ver com usos, costumes, com roupas ou com uma estética. Não tem a ver com bens materiais. Tem a ver com a felicidade plena naquele que nos chamou, naquele que deu a sua vida por nós. Você viu que ele não pregou nenhuma denominação, nenhum outro uso e costume. Ele pregou apenas Jesus Cristo. Pense nisso. E arrependa-se! É chegado o reino dos céus. Esse é o verdadeiro evangelho, é o que Cristo espera que vivamos. Felicidade plena naquele que deu a sua vida para a salvação das nossas almas. Fique com Deus, até o próximo encontro. Foi! Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.